Era no ano de 218 a.C., no auge da Segunda Guerra Púnica, quando dois mundos colidiram às margens de um rio gelado no norte da Itália, e quase ninguém naquele amanhecer compreendia que estava prestes a participar de uma das maiores armadilhas militares da história antiga, uma armadilha tão precisa que destruiria não apenas corpos, mas a própria confiança de Roma. E no centro dessa engrenagem estava Aníbal Barca, general cartaginês, filho de Amílcar Barca, educado desde menino sob o juramento de jamais confiar em Roma, comandante supremo das forças cartaginesas na Espanha, estrategista obcecado por detalhes, um homem que não lutava batalhas, ele construía destinos, e do outro lado encontrava-se Tibério Semprônio Longo, cônsul romano, líder de legiões experientes, político sedento por glória, convencido de que esmagaria o invasor com disciplina e força bruta, enquanto Públio Cornélio Cipião, outro comandante romano, recuperava-se de confrontos anteriores e observava à distância a movimentação que definiria o rumo da guerra, mas seria Semprônio quem pesaria exatamente onde Aníbal queria, e a pergunta que ecoa desde então é simples e perturbadora. Como um exército treinado, disciplinado e numeroso pode caminhar voluntariamente para o próprio massacre? A resposta começa muito antes do rio, começa nos Alpes, onde Aníbal atravessara montanhas cobertas de neve com elefantes de guerra, cavalaria númida liderada por Maharbal, infantaria africana endurecida, aliados celtas e ibéricos motivados por ressentimento contra Roma, homens que escorregavam em trilhas estreitas, que caíam em abismos brancos, que morriam congelados antes mesmo de ver o inimigo, e cada perda era absorvida pelo plano, cada sacrifício fortalecia a determinação do general, porque ele não buscava apenas vencer uma batalha, ele buscava quebrar o orgulho romano. E se você acha que essa travessia foi apenas coragem, espere até entender como ela fazia parte da armadilha maior, porque o desgaste nos Alpes não enfraqueceu Aníbal, ele o tornou imprevisível, e isso é apenas o começo. Permaneça até o fim e você entenderá por que Roma jamais esqueceria aquele inverno. Roma acreditava em sua própria superioridade, em suas formações rígidas, na força coletiva das legiões. O Senado esperava uma vitória rápida, Semprônio queria uma vitória pessoal. E foi exatamente essa pressa que Aníbal transformou em arma. O cenário escolhido era o rio Trébia, envolto em névoa espessa. O inverno congelando o ar, a água correndo como lâmina líquida. E aqui está o detalhe que muda tudo. O rio não era obstáculo, era parte do plano. Era o primeiro golpe invisível. Enquanto os romanos ainda estavam no acampamento, Aníbal já havia decidido onde cada homem pesaria, onde cada formação se romperia, onde o medo surgiria. Ele posicionou a infantaria líbia no centro, forte o suficiente para absorver o impacto inicial. Colocou os celtas e ibéricos na linha principal para o choque. Distribuiu elefantes como forças de ruptura psicológica. Deixou Maharbal com a cavalaria nas alas para envolver e pressionar. Mas o elemento decisivo estava escondido. Durante a noite, Magão Barca levou soldados selecionados para se ocultarem na vegetação próxima ao campo de batalha, imóveis sob o frio extremo, esperando o momento certo. E imagine a tensão desses homens, imóveis, respirando lentamente, sabendo que o destino de milhares dependia do segundo exato em que sairiam das sombras. E quando você perceber o que isso significava para os romanos, vai entender que a batalha já estava decidida antes de começar. Se essa estratégia já começa a fazer sentido para você, inscreva-se agora, porque o próximo movimento é o que transforma a confiança em desespero. Ao amanhecer, a provocação começou. A cavalaria númida atravessou o rio rapidamente e atacou postos romanos com golpes rápidos e recuos calculados. Era uma encenação perfeita, um convite ao orgulho. Semprônio observou e interpretou aquilo como fraqueza, e esse foi o erro fatal. Ele ordenou o avanço imediato, sem permitir que suas tropas se alimentassem adequadamente, sem aquecer os homens, sem perceber que estava sendo puxado para dentro da própria destruição. As legiões entraram no rio e o choque térmico foi imediato. Água gelada subindo pelas pernas, músculos enrijecendo, respiração tornando-se pesada, escudos escorregando em mãos dormentes. E aqui está o segundo golpe invisível. Metade da força romana já estava comprometida. Antes mesmo do primeiro confronto direto, o frio estava lutando por Aníbal. E se você acha que isso é exagero, espere pelo momento em que o caos começa, porque é aqui que a armadilha se fecha. Ao emergirem da água, os romanos encontraram um exército cartaginês seco, aquecido e perfeitamente alinhado. Aníbal observava em silêncio, sem pressa. Ele sabia que o rio já havia feito seu trabalho. Então o choque começou. O centro cartaginês absorveu o impacto enquanto as alas se moviam com precisão calculada.
Maharbal liderou a cavalaria contra os flancos romanos, cercando, pressionando, isolando unidades. Os elefantes avançaram e o chão tremeu sob toneladas de força viva. Homens que jamais haviam visto tais criaturas hesitaram, recuaram, quebraram formação, e naquele instante de desordem tudo mudou. Porque foi exatamente nesse ponto que Magão emergiu da retaguarda com seus homens ocultos, surgindo das sombras como se o próprio terreno tivesse ganhado vida. Atacaram por trás, cortaram comunicação, espalharam pânico, e o exército romano ficou preso entre o rio às costas, inimigos à frente, cavalaria nos flancos e lâminas surgindo atrás. A formação virou multidão, a disciplina virou desespero. Homens gritavam ordens que ninguém mais ouvia, tentavam recuar para o rio que haviam atravessado minutos antes, mas o rio agora era armadilha mortal. Corpos caíam na água gelada, outros eram esmagados pela própria massa em fuga. Em poucas horas, cerca de 20.000 romanos estavam mortos ou capturados. E pare por um segundo e imagine o que isso significa: 20.000 vidas apagadas não apenas por força, mas por cálculo, por paciência, por manipulação absoluta do tempo e do terreno. Se você chegou até aqui, você está entendendo o verdadeiro significado de estratégia. Então deixe seu like agora, porque histórias como essa revelam um lado mais frio do poder. Quando a névoa começou a se dissipar e o rio voltou ao seu fluxo silencioso, o campo estava coberto por escudos abandonados, corpos imóveis e o eco de uma confiança quebrada. Roma não havia perdido apenas homens, havia perdido a sensação de invencibilidade. Aníbal não destruíra apenas um exército, ele implantara dúvida na mente de um império, e essa dúvida ecoaria nas batalhas seguintes. Porque a lição do rio Trébia foi clara e brutal: o poder não pertence a quem grita mais alto ou marcha com mais homens, pertence a quem domina o tempo, a psicologia e cada detalhe invisível do cenário. E agora você entende porque essa manhã gelada foi apenas o começo de algo ainda maior. Se quer continuar explorando as estratégias mais letais e as decisões que mudaram o destino de impérios, inscreva-se no Império das Sombras, ative as notificações e permaneça até o próximo episódio. Porque as maiores derrotas da história começam sempre da mesma forma, com alguém acreditando que não pode ser derrotado. Mas o que aconteceu no rio Trébia não terminou quando os gritos cessaram. Porque as batalhas verdadeiramente decisivas continuam muito depois do último golpe, continuam na mente dos sobreviventes, continuam nos relatórios enviados ao Senado, continuam na maneira como o Império passa a enxergar o próprio reflexo, e é aqui que a história se torna ainda mais inquietante. Porque Roma não estava acostumada a sentir medo, Roma estava acostumada a causar medo, e de repente seus soldados voltavam contando sobre elefantes que esmagavam formações, sobre cavalaria que surgia e desaparecia como vento, sobre inimigos que atacavam por trás quando tudo parecia sob controle. E imagine o impacto psicológico disso. Imagine ouvir que o inimigo não apenas venceu, mas venceu porque previu cada movimento seu, porque transformou o frio, o rio e a impaciência romana em armas invisíveis. E se você pensa que isso foi apenas uma derrota comum, espere até perceber o efeito dominó que começou ali. Por quê? Quando a confiança racha, toda a estrutura treme, e é exatamente isso que torna essa batalha tão perigosa para Roma. Não foram apenas vidas perdidas, foi a aura de invencibilidade que começou a se dissolver. Enquanto o Senado tentava reorganizar narrativas e recrutar novos exércitos, Aníbal avançava, não como um bárbaro descontrolado, mas como um estrategista que sabia que cada vitória precisava alimentar a próxima. Ele entendia algo que poucos comandantes compreendiam, que guerras não são vencidas apenas no campo de batalha, são vencidas na mente do inimigo. E aqui está o detalhe que muitos ignoram. Após Trébia, várias tribos gaulesas do norte da Itália começaram a reconsiderar sua lealdade a Roma, porque ninguém quer se alinhar a um poder que sangra, e cada nova aliança que Aníbal conquistava era mais uma rachadura na muralha romana. Percebe como uma única manhã gelada pode alterar o equilíbrio de uma guerra inteira? Se essa visão estratégica está mudando a forma como você enxerga conflitos históricos, continue até o final, porque o que vem a seguir revela por que Aníbal se tornaria uma lenda temida por gerações. Roma respondeu como sabia responder, levantando novos exércitos, dobrando impostos, convocando mais homens, porque sua força estava na capacidade de absorver perdas e continuar lutando. Mas agora lutava contra um adversário que não oferecia batalhas simples. Aníbal não queria confrontos previsíveis, queria desgaste, queria forçar Roma a cometer erros. Queria obrigar seus generais a escolher entre prudência e orgulho, e sempre que escolhiam orgulho, ele estava pronto. Trébia foi apenas a primeira grande demonstração dessa filosofia.
uma prévia do que aconteceria depois em outras planícies italianas, onde o padrão se repetiria de forma ainda mais devastadora. E pense por um momento na frieza necessária para executar um plano como aquele, esconder homens na vegetação sob frio extremo, confiar que o inimigo reagiria exatamente como previsto. Esperar o instante perfeito enquanto milhares se chocavam à frente. Isso não é sorte, isso é controle absoluto, e controle absoluto é o que transforma comandantes em mitos, mas também em pesadelos para seus adversários. E talvez a pergunta mais perturbadora seja esta: se Semprônio tivesse esperado, se tivesse aquecido suas tropas, se tivesse recusado a provocação da cavalaria númida, a história teria sido diferente, ou Aníbal já tinha outro plano pronto. Essa é a marca de um estrategista superior, sempre existir uma segunda camada, uma terceira, uma quarta possibilidade preparada, e é por isso que Roma não enfrentava apenas um general, enfrentava uma mente que antecipava cenários antes que eles existissem, quando o inverno avançou e os sobreviventes reorganizaram fileiras. O rio Trébia já havia entrado para a memória coletiva como símbolo de imprudência punida com sangue, e essa memória moldaria decisões futuras, criaria cautela onde antes havia arrogância, geraria medo onde antes havia certeza. E se você consegue visualizar cada etapa dessa armadilha, cada erro explorado, cada variável manipulada, então já entende que o verdadeiro campo de batalha nunca foi apenas a planície congelada, foi a mente humana, foi o orgulho, foi a necessidade de provar superioridade, e isso atravessa séculos, atravessa impérios, atravessa líderes que repetem os mesmos erros acreditando que são diferentes. Se você quer continuar mergulhando nas estratégias que mudaram o destino de civilizações, este é o momento de se inscrever no Império das Sombras, ativar as notificações e fazer parte daqueles que não apenas ouvem a história, mas aprendem com ela, porque no próximo episódio vamos avançar para a próxima lição brutal que Roma enfrentaria, e acredite, o que aconteceu depois tornaria o rio Trébia apenas o prelúdio de algo ainda mais devastador. E quando isso acontecer, você vai perceber que a verdadeira arma de Aníbal nunca foram os elefantes, nunca foi o frio, nunca foi o rio. Foi a mente capaz de transformar cada detalhe em sentença. E essa é a diferença entre lutar uma guerra e dominar uma guerra.